Eu vou te contar agora toda a verdade de John D. Rockefeller. Ele foi descrito como um titã visionário e um vilão. Mas todos concordam em uma coisa: ele foi um dos homens mais ricos, gananciosos e poderosos que o mundo já viu. Rockefeller era um homem com uma fome insaciável de poder global. Com tanta riqueza, será que ele foi o primeiro bilionário do mundo? E quem ele realmente foi? Como esse homem transformou sua ganância em uma empresa de domínio mundial? Veremos tudo isso agora. Olá, amigos do Empreendimente, o canal que traz notícias, renda online e novidades do mundo dos negócios todas as semanas. No vídeo de hoje vamos conhecer a verdade sem nenhum filtro de John D. Rockefeller. Saberemos quem de fato ele foi e como ele se tornou um dos homens mais ricos e poderosos que o mundo já viu. Mas antes disso, preciso dizer que John D. Rockefeller foi uma figura controversa e a percepção disso depende muito da sua perspectiva. Se por um lado, Rockefeller era indiscutivelmente um homem de negócios extremamente bem-sucedido, por outro, adotou práticas de negócios que alguns ouviam como extremamente bárbaro. Esse magnata viveu quase 100 anos, teve sua fortuna valendo 1,7% do PIB dos Estados Unidos. E poucos sabem que seu pai já era famoso de certa forma. Pai trambiqueiro. O pai de John era mestre em golpes e malandragens, sempre arquitetando tramas para levar vantagem. Quando se casou com Eliza Davidson, uma mulher super religiosa e totalmente contra as práticas escusas do marido, o pai de John, apelidado carinhosamente de Devil Bill pelos moradores arredores, já tinha um histórico bem peculiar. A família que eles formaram não era nada convencional. John e seus 5 irmãos viviam um cotidiano instável, sem a presença constante do pai, que estava sempre viajando em busca de seus próximos golpes. Ele chegava ao ponto de formar outras famílias e ter filhos fora do casamento. Enquanto isso, em casa, a mãe Eliza tentava incutir nos filhos os valores do bem. É interessante que Devil Bill era tão engenhoso que conheceu a família de Eliza aplicando um de seus golpes. Fingiu-se de mudo e escreveu bilhetes para vender o que podia. Já pensou? Mesmo antes de se casar com Eliza, ele mostrou sua verdadeira face. Ele estava apaixonado por Nancy Brown, mas optou por Eliza, que tinha propriedades, e também seu pai lhe garantiu um dote de $500, uma fortuna naquele tempo caso ele se casasse com Eliza, mãe de John. Mas isso não o impediu de continuar a ver Nancy até ter 2 filhos com ela. Em 1849, quando John estava na adolescência, o pai foi preso acusado de estupro. Dentro da cadeia, Devil Bill aplicou outro golpe. Convenceu o pai de Eliza a pagar sua fiança, prometendo devolver o dinheiro quando saísse. Mas, claro, ele fugiu com a grana e desapareceu. A família Rockefeller, arruinada e envergonhada, teve que deixar a cidade. Eliza se viu sozinha com 6 filhos para criar e praticamente sem dinheiro e teve que se mudar para outra cidade. Superação em Cleveland. Naquele tempo, Cleveland estava em expansão com novas ferrovias e a indústria do petróleo surgindo. A cidade era promissora, mas por necessidade, Eliza decidiu mudar-se para lá com os seus filhos. Não foi nada fácil para Eliza e, sem outra alternativa, ela precisou colocar seus filhos para trabalhar. Isso significava que John precisou abandonar a escola e vender doces nas ruas para ajudar a sustentar a família. Imagina, ele era apenas um garoto, mas já tinha a responsabilidade de um adulto. Mesmo com todas as dificuldades, John surpreendentemente conseguiu juntar um bom dinheiro rapidamente. Ele era muito econômico e controlava cuidadosamente tudo o que ganhava. Por falar em ganhos, ele juntou $50 mesmo dando uma boa quantia para sua mãe para ajudá-la nas despesas diárias. Lembrando que, para a época, $50 era uma excelente quantia. E o que ele fez com essa grana? Ele começou a emprestar dinheiro a juros para alguns fazendeiros locais. Isso mesmo, John já estava fazendo o dinheiro trabalhar por ele, e foi assim que nasceu a filosofia dele. Nunca seja escravo do dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar por você e não você trabalhar pelo dinheiro. Uma das formas que ele encontrou para poupar dinheiro e que renderia muitas críticas no futuro era pagar baixos salários para seus funcionários. Mas ele também soube investir. Oferecia pacotes de gestão para empresas locais, ganhando reputação e dinheiro. Até que conseguiu um emprego como contador e assistente, ganhando um salário de 50 centavos por dia.
Esse trabalho foi tão marcante para ele que comemorava todo dia 25 de setembro, o dia em que foi contratado como sendo o Dia do Trabalho. Ele sempre disse que esse emprego foi o pontapé inicial para tudo na vida dele a partir desse dia. Verdadeiro Rockefeller surgindo. Então, ainda nos seus 20 e poucos anos, John fez algo inacreditável. Conseguiu um empréstimo no banco que, nos valores de hoje, seria em torno de R$100 mil. Era algo que ninguém conseguia fazer na época. Mas John não era qualquer um, ele já tinha mostrado a todos que sabia fazer o dinheiro trabalhar por ele. Por isso, ele conseguiu essa grana toda. E sabe o que ele fez? Foi aumentando cada vez mais seu patrimônio, até que chegou a um ponto em que ele decidiu investir em petróleo. Ele viu que o ouro negro estava gerando uma boa grana e decidiu entrar nesse mercado. Ao estudar o mercado de petróleo, John percebeu que havia duas formas principais de ganhar dinheiro: perfurando ou refinando. Perfurando, ele correria um risco grande de não encontrar petróleo, além de gastar uma fortuna com mão de obra e tempo. E ainda por cima, era menos lucrativo. Por isso, ele decidiu focar na refinaria e determinou que trabalharia apenas com isso. Foi a partir dessa decisão que surgiu o primeiro projeto do que viria a ser no futuro a Standard Oil. Estamos falando da empresa que anos mais tarde viria a ser o maior monopólio da história do mundo empresarial. Standard Oil. Percebendo que havia mais dinheiro no refino do que na perfuração de petróleo, Rockefeller era um cara estratégico e a estratégia dele era brilhante. Ele começou comprando refinarias à torto e à direito, espalhando pelo mercado como um vírus. Depois ele foi além e começou a adquirir também os oleodutos, as ferrovias e os navios petroleiros. O cara estava em todos os lugares. E sabe o que ele fez para garantir que todos os operadores de petróleo se mantivessem leais a ele? Ele criou a política dos rebates, dando descontos para quem utilizasse seus oleodutos. Assim, ele mantinha o fluxo de petróleo sempre alto e deixava a concorrência comendo poeira. Foi uma jogada de mestre. No auge, a Standard Oil estava controlando cerca de 90% de todo o petróleo dos Estados Unidos. Isso mesmo, 90%. É inacreditável o domínio que ele alcançou. E quais seriam as qualificações e resiliências que levaram Rockefeller a ter a maior empresa do mundo até então? Os 4 porquês. Vamos analisar isso de uma perspectiva mais técnica e fundamentada. 1. Aprimoramento de habilidades e liderança. Empreendedores bem-sucedidos como Rockefeller geralmente desenvolvem habilidades de liderança robustas. Eles aprendem a gerenciar equipes, a tomar decisões estratégicas, a resolver conflitos e a comunicar efetivamente suas visões. Inteligência emocional elevada. À medida que uma empresa cresce, os empreendedores geralmente desenvolvem uma maior inteligência emocional. Isso inclui a capacidade de gerenciar suas emoções, como o estresse e a pressão. Esse é um fator crucial para o sucesso contínuo e a saúde mental do empreendedor, apesar que nesse ponto, isso foi um calcanhar de Aquiles para ele. Veremos isso mais adiante. 3. Adaptação e flexibilidade. Empreendedores de extremo sucesso costumam ser altamente adaptáveis. Eles precisam se ajustar a novos mercados, a novas demandas e clientes, mudanças regulatórias e a uma variedade de outros desafios que surgem à medida que uma empresa cresce. Mas antes de irmos para o quarto e mais importante ponto, é crucial entender que a presença de Rockefeller e da Standard Oil não foi uma bênção completa. Não é por causa do aspecto financeiro, convenhamos, o mercado de combustíveis nunca tinha sido tão vibrante e pujante até então, mas sim por uma inquietação que envolvia a todos. E por que isso? Porque a expansão de Rockefeller estava criando um monopólio incontestável e a perspectiva de um único indivíduo controlando uma indústria inteira soava alarmante e até problemática. Para combater essa ameaça monopolista, futuramente o Senado americano decretou a Lei Antitrust, que proibia a criação e manutenção de monopólios nas indústrias americanas. Isso forçou Rockefeller a pisar no freio da expansão e começar a dividir seu próprio império. E é aí que vemos o quarto ponto de empreendedor de sucesso entrando em ação. Tomada de decisão orientada por dados. Empreendedores de sucesso geralmente aprendem a tomar decisões baseadas em dados e análises, em vez de apenas instintos ou suposições. Isso torna suas decisões mais precisas e menos arriscadas. E analisando esses dados, Rockefeller o manteve acima de qualquer outra empresa.
Então, com a pressão e as acusações do governo americano sobre seu monopólio, o magnata acabou tendo que fragmentar seu império em mais de 24 empresas por determinação do governo americano. Isso enfraqueceu a presença da empresa no mercado, mas, ironicamente, Rockefeller acabou pagando menos impostos por causa disso. Com o passar do tempo, Rockefeller começou a se retirar do mundo dos negócios e a se dedicar à filantropia. E para vocês terem uma ideia, ele construiu a Universidade de Chicago, uma das maiores do mundo, e fundou a Universidade Rockefeller, que se dedica à pesquisa de curas e tratamentos para diversas doenças. Sabemos que Rockefeller foi um gigante, o primeiro bilionário do mundo e que, apesar de ter práticas questionáveis, mudou o mundo com seu óleo padrão, daí o nome Standard Oil. O que viria a se tornar a nossa gasolina, entre muitas e muitas outras inovações a partir do petróleo. Mas lembre-se, sabemos o quão sucesso teve Rockefeller, que veio de família pobre e alcançou o patamar de homem mais rico do mundo. Mas você já parou para pensar, qual seria o seu sucesso? Pois sucesso é sobre alcançar seus objetivos, sejam eles grandes ou pequenos, e encontrar felicidade e realização no que você faz. Não precisamos sonhar com a dominação do mundo para sermos bem-sucedidos, como foi o caso de Rockefeller. Devemos sonhar com o que realmente importa para nós mesmos. E claro, temos que trabalhar de acordo para alcançarmos isso. Lembre-se de que cada um de nós tem algo único e valioso para oferecer ao mundo. E principalmente para nós ou para os que desejam trabalhar online, sejamos criativos, sejamos autênticos e nunca deixaremos de aprender. O ambiente digital oferece uma riqueza de oportunidades para quem é curioso e está disposto a explorar. Não nos deixamos desanimar pelos obstáculos e fracassos que inevitavelmente virão. E eles são uma parte natural do processo e, na verdade, os fracassos podem ser nossos melhores professores. Em vez de temermos o fracasso, devemos aprender com ele. E, acima de tudo, sempre devemos lembrar que o verdadeiro sucesso não é apenas sobre ganhar dinheiro. É sobre fazer algo que amamos, que traz valor para os outros e que faz de nós pessoas melhores. Então, vamos em frente. Sonhemos grande, trabalharemos fortemente, nunca podemos deixar de acreditar em nós mesmos. Nós temos tudo o que é preciso para criar nosso próprio sucesso. E não pense que acabou, preparei um mega vídeo onde falo de outro gigante, Bill Gates, e como ele mudou o mundo na nossa era. Clique e veja nesse vídeo. Bom, eu sou o Wander e essa foi a minha verdade.